conhece o meu interior e também vê toda a minha dor. Tô ansioso, Deus, meu coração está acelerado e quase todo dia ele fica angustiado. Me socorre, Deus, Deus. Tu disse que na minha vida ia cumprir. Eu não consigo nem me levantar daqui, ó meu Senhor. Deus, tu disse que do outro lado eu ia cantar, mas com essa dor eu não consigo nem me movimentar. Me socorre, Deus, eu estou apavorado, eu estou desesperado e vim aqui pra gente conversar. Hoje eu vim aqui pra dizer pra ti: vem me ajudar, do chão vem me tirar. Eu estou desacreditado, eu estou desesperado, só sinto vontade de morrer. Vem me socorrer. E hoje eu vim aqui pra dizer toda a verdade. Meu coração não tem mais fé, eu não consigo nem ficar de pé. Eu te magoei, até te entristeci, mas mesmo desse jeito eu me rendo. E hoje eu vim aqui pra dizer o que eu estou sentindo. A minha mente está se dividindo, meu coração está partido. Estende a tua mão enquanto eu tiver em adoração, pois só te adorando é que eu me sinto feliz. Filho meu, porque teu coração está batendo forte assim? Ainda tá dizendo que não vai conseguir. Eu sou o teu amigo, filho meu. De todas as promessas que eu fiz pra ti, todas elas no meu tempo irão se cumprir. Eu sou o teu amigo, filho meu. Tu lembra quando eu disse para Abraão: eu vou fazer de ti uma grande nação? Porventura eu não cumpri, filho meu. Tu lembra quando eu disse para José: eu vou te exaltar por causa da tua fé, governador? Porventura eu não cumpri. Tem que me adorar, meu filho. Em vez de reclamar, tem que adorar, meu filho. Em vez de murmurar, tem que adorar, meu filho. Pra minha mão se movimentar, tu tem que parar de reclamar, e tem que me adorar em qualquer situação. Na fornalha eu te coloquei, foi para te provar. Não adianta se espernear, isso comigo não vai funcionar. O mundo não gira em volta de ti, tu tem que respeitar a mim. Fui eu quem te criei, e lá na cruz do Calvário as tuas feridas eu curei. Eu vou te lapidar até tu no ponto ficar, pra quando eu te exaltar o teu nariz não se esquecer e querer empinar. Se tu ficar a reclamar, dessa prova eu não vou te tirar. Só vai ficar rodando no deserto reclamando.
passa. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Tu me adora e eu visito a tua casa. Tu me adora e eu visito a tua família. Tu me adora e eu visito a tua saúde. Tu me adora e ninguém mais te humilha. Tu me adora e eu expulso os demônios. Tu me adora e eu desfaço todo laço. Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti, porque eu sou dono do céu. Mas tem que me adorar, parar de reclamar, só me engrandecer pra vitória aparecer. Mas se tu se dispuser, em qualquer momento tu me adorar, no piscar de olhos esse vento vai passar. Amém, queridos. Música linda, maravilhosa aí para o nosso elevo espiritual. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade, por um tempo de bênção, de estarmos aqui na presença do Senhor. Vamos ter um tempo de oração, vamos continuar orando pela nossa nação, continuar orando pelas famílias, né, alguns irmãos. Hoje eu quero me lembrar de Nito, né, que também pegou esse vírus, mas graças a Deus está bem, está em casa. Vamos, se você se lembra de alguém, né, que está vivendo esse drama, nós vamos agora orar, pedindo ao Senhor que esteja guardando e livrando de todo mal. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesta hora ter um tempo de intercessão pelos irmãos, aqueles que estão passando lutas, dificuldades, aqueles que estão passando, Senhor, momentos difíceis com esse vírus, ó Pai, que o Senhor esteja agindo agora na vida dos teus servos, que o Senhor esteja agindo na vida de Nito e toda a sua casa, Senhor. Queremos também pedir ao Senhor que o Senhor esteja agindo na vida de Marcelo e sua família. Deus, que o Senhor esteja guardando a vida dos teus servos, que o Senhor esteja guardando, livrando de todo mal, aqueles que porventura a gente não sabe, mas os teus filhos estão aí lembrando em oração. Deus, abençoa aqueles que estão com problema financeiro, aqueles que estão passando necessidades. Deus, que o Senhor esteja também movendo corações para que possa ter ajuda, Senhor, possa ter o livramento do Senhor. Deus, fala conosco agora através da Tua palavra. Usa a minha vida como instrumento afinado nas Tuas mãos, Pai. Ó Deus, que esta palavra encontre, Senhor, guarida nos corações, que o Senhor fale conosco de uma maneira graciosa, de uma maneira poderosa, Pai. Quebra as cadeias, quebra as correntes, que porventura esteja prendendo cada mente, cada coração que ao ouvir esta palavra, mas que o Senhor traga vitória agora, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Né? Nós queremos, nesse momento, bendizer o nome do Senhor por esta palavra. Nós vamos hoje ter a parte 2 da esperança que supera a culpa, né? E vimos a semana passada, na quarta-feira, né, a importância do amor, de vivermos isso, de termos essa interação, de saber que Deus é amor e o amor de Deus, ele sempre está do nosso lado, ele sempre vai estar ali, independente do que a gente venha fazer. Nós estudamos isso quarta-feira. O amor de Deus está ali. Deus é um Deus gracioso, misericordioso. Deus não vai nos abandonar. Ainda que sejamos infiéis, Deus continua fiel. Foi isso que nós estudamos, fazendo uma síntese, um resumo. E hoje nós vamos estudar sobre este amor, né, sobre essa esperança que supera a culpa, parte 2. E o subtema é tornando-se pedras vivas, né? Tornando-se pedras vivas. Vamos ver, Deus emprega 6 figuras de linguagens a nosso respeito. Eu quero ler com vocês o texto
né, de 1 Pedro, capítulo 2, 4, 5 e 6. Queria que você tivesse aí 7, 8 também, né? Vamos ler de 4 a 8. Eu queria que você estivesse atento, abrisse sua Bíblia, para marcar também, eu acho que é importante nesse momento. Diz assim: à medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele. Vocês também estão sendo utilizados como pedra viva na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois assim é dito na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela confia jamais será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha que faz cair. Os que não creem tropeçam porque desobedecem à mensagem para o que também foram destinados. Amém? Irmãos, esse texto de 1 Pedro, ele traz seis figuras importantes que nós vamos estudar, pautado na questão, né, da esperança que supera a culpa. Nós vimos que o amor de Deus, ele é grande na quarta-feira, que o amor de Deus está conosco. Mas quem somos nós, né, dentro disso? A primeira coisa que a gente vê nessas seis figuras é que somos pedras vivas. O versículo 4, ele diz assim: à medida que se aproximam dele aqui é Deus, a pedra viva, né, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para eles. Vocês estão sendo utilizados como quê? Pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós vimos o tamanho do amor de Deus, e eu quero dizer que Deus te levanta, mesmo onde você está caído. Você precisa saber aquilo que Deus sonhou para você, quem você é. Na verdade, esses versículos, essas seis figuras nada mais é do que um atestado da nossa identidade, de quem nós somos. Porque quando a gente cai e que o amor de Deus está ali, mas a gente não consegue experimentar, usufruir do amor de Deus, porque o pecado faz separação entre nós e Deus, né? Há algo também acontecendo que chama-se a identidade. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber de onde você veio. E o que Pedro está escrevendo agora, ele está falando exatamente disso, daquilo que nós somos em Cristo, independente se estamos dispersos. Perceba bem que Pedro está escrevendo essas cartas aos cristãos que estavam fugindo da perseguição, e era importante fazer lembrar esses cristãos quem eles eram, não só ter a visão do amor de Deus para a vida deles, mas eles precisavam saber em Cristo quem eles eram. E a primeira coisa é sobre pedras vivas. Pode passar ali. Ser pedra viva é fazer parte de uma construção, é você fazer parte desse movimento, né? Cristo como pedra de esquina e nós, filhos de Deus, como pedras vivas que edificam a construção. Então, Cristo é a pedra principal da construção, é aquela aonde amarra tudo, né? É aquele canto, a pedra de esquina, aquela que fica na esquina pegando um lado e outro. Então nós somos as pedras vivas, né, que vamos participar dessa construção. Veja, por favor, Efésios 2, 19 a 22. Veja o que diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, né? Tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também, sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito.
Irmãos, é lindo esse versículo, porque você vai entender, né, que ser pedra viva é participar dessa construção de que Deus está fazendo da sua igreja. Quando falo igreja aqui, não tem nada a ver com igreja física, né, com prédio. Eu estou falando da igreja espiritual, da igreja corpo de Cristo, né? E olha o que diz aqui o nosso slide. Cada vez que uma pessoa aceita Cristo como Salvador, outra pedra é extraída do abismo do pecado, né? E é colocada na casa espiritual que ele está construindo por meio do Espírito Santo. Olha que coisa linda. Eu era uma pedra, né, que estava lá no abismo do pecado. Você era uma pedra que estava no abismo do pecado, e Jesus nos tirou dali e nos alocou na casa espiritual que ele está construindo. Irmãos, quantos irmãos participam dessa casa? Só é olhar a nossa igreja, né? Tem vários irmãos de todo tipo, de toda forma. Olha que coisa linda. Nós éramos pedras que estavam no abismo, estávamos perdidos, e ali Deus nos resgatou, nos trouxe para essa construção. Somos pedras vivas, né? Participando dessa coisa linda que Deus tem feito no mundo. Há um imenso projeto de construção, né, em andamento no decorrer do tempo. E eu quero que você entenda isso, né? A construção de Deus continua, né? À medida que Jesus constrói, né, a sua família. Então, assim, olha, Jesus está construindo a família nesse tempo. A família de Deus está sendo construída, está sendo instaurada, as coisas estão acontecendo, e nesse imenso projeto que está em andamento, à medida que Jesus constrói a sua família, as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão acontecendo. Então, eu e você, como pedras vivas, nós fazemos parte dessa família, nós fazemos parte dessa construção. Você não é alguém que simplesmente entrou numa igreja, você não é alguém que saiu de uma igreja, você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da família do Senhor. É isso, irmãos, que às vezes a gente perde a esperança, porque quem sabe você caiu, você tropeçou em alguma área da vida e você esqueceu de que você é uma pedra viva, você faz parte dessa família, e Jesus está construindo a sua família e você faz parte dela. Olha que coisa tremenda. Nós chamamos de eclesia ou eclésia, como você queira chamar, né? Que é igual igreja. Essa é a expressão que a gente tem para a igreja no grego. Aqueles que são separados da massa da humanidade para se tornarem uma parte especial da família de Deus. Eu sou a igreja. João, Pedro, Maria, Urias, Vera, Ricardo, Itana, Micaela, nós somos a igreja. Fomos separados da massa. Deus nos separou lá, e a gente vai falar um pouco sobre isso hoje ainda. Deus nos separou dessa massa e nos trouxe para fazer parte da especial família dele. Então, quem é a igreja, pastor? Sou eu, a responsabilidade é minha. Eu faço parte dessa construção, eu faço parte dessa família. Então, ser pedra viva é ter essa percepção, essa visão de quem você é, irmãos. Porque na quarta-feira nós falamos de um Deus amoroso que não deixa de nos amar, mesmo que a gente esteja em pecado. Ele vai estar ali com um amor, esperando que a gente se arrependa. Mas eu quero lhe dizer que também você precisa enxergar quem você é em Cristo e o que você está perdendo por estar afastado, por andar errado mesmo dentro da igreja. A segunda figura é a figura do sacerdote. E o sacerdote, irmãos, no mesmo templo, né? Não existe vários templos, não. É nesse templo que Deus está construindo. Olha que coisa linda a palavra de Deus traz para a gente nesse momento. Pedro se referiu a nós como sacerdócio santo e como sacerdócio real. Diz assim no verso 5:
vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de um sacerdócio, né? Na edificação de uma casa espiritual para serem o quê? Sacerdócio santo, e oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Agora, olha o versículo 9. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio o quê? Real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você sabe quem você é? Às vezes nós estamos abatidos, sem esperança, e Deus está dizendo a você que você é um sacerdote, e você é alguém que foi escolhido, chamado por Deus. Você faz parte de uma realeza. Não importa o que tentou ofuscar a sua vida, o seu ministério, não importa o que tentou ofuscar, quem sabe uma enfermidade, quem sabe um pecado, não importa, você precisa saber quem você é. Levante-se. Levante-se. Nem todos somos evangelistas, nem todos somos pastores, pregadores, mestres, mas nós somos sacerdotes, aleluia. Você pode não ser um pastor, você pode não ser um missionário, você de além-mar, você pode não ser um mestre, mas você é um sacerdote. Está na sua identidade, está na sua vida, há uma marca na sua vida. Não importa o que você esteja passando, não importa se você está frio, se você não consegue sentir nada, não importa se você se envolveu com coisas erradas, eu quero lhe dizer, você é e será sempre um sacerdote. E um sacerdote pertencente a uma ordem real que foi separada por Deus. Irmãos, isso nos traz esperança. Isso traz esperança àquele que está vivendo em dias difíceis. Traz esperança àqueles que estão vivendo totalmente fora, achando que não tem mais jeito para a sua vida. Eu quero lhe dizer, meu irmão, levante-se que você é um sacerdote. Levante-se porque Deus tem um plano na sua vida. Levante-se porque o Senhor quer trabalhar com você nesses dias. Sabe o que quer dizer a palavra sacerdócio? A palavra sacerdócio é igual ao ofício ou trabalho do sacerdote. Preste atenção, que coisa linda. A palavra sacerdócio, santo, né? Mas só pegando aí o sacerdócio, quer dizer ofício ou trabalho do sacerdote. Aquilo que o sacerdote faz. Preste atenção. O papel, e qual é o que é que o sacerdote faz, pastor? Isso implica em o sacerdote ser o mediador entre Deus e o povo. O sacerdote oferece sacrifícios em favor do povo. O sacerdote ora em favor do povo. Então, ele é um mediador entre Deus e o povo. Ele oferece sacrifícios em favor do povo, né? E ele ora em favor do povo. Irmãos, o que é ser um mediador? Talvez você não precise, talvez não, hoje você não precisa ter as indumentárias do sacerdote do Velho Testamento. Não é isso que a Bíblia está falando. A Bíblia não está falando em você ser um sacerdote do Velho Testamento. A Bíblia está falando em você exercer o sacerdócio, o ofício. É muito diferente as coisas aqui. A Bíblia está falando de um sacerdócio. Você precisa entender isso. A Bíblia está falando do trabalho. Irmão, pastor, mas aí como é que eu vou ser mediador entre Deus e o povo? Irmãos, nós temos que exercer o nosso sacerdócio sendo mediador, aquele que vai trazer uma palavra de Deus, aquele que vai poder trazer uma orientação da parte de Deus para pessoas que estão perdidas, pessoas que estão fora, pessoas que estão tentando se matar, pessoas que não sabem o que fazer da vida. Isso é o sacerdócio, isso é a função
sacerdotal dos nossos dias é você exercer o sacerdócio, é você ter a visão do sacerdócio. É isso que Deus espera de mim, de você, é isso que Deus espera das nossas vidas. O que é, pastor, então, mais que ele tem que fazer? Ele oferece sacrifícios. Eu tenho que matar animais? Não. Você não precisa fazer esse tipo de sacrifício. Mas eu quero lhe dizer que a vida, o sacerdócio que Deus espera de mim, de você nesses dias, é renúncia. Irmão, o sacerdote nos nossos dias tem que aprender a renunciar, tem que aprender a morrer para si mesmo. Exercer um sacerdócio santo é você poder restituir aquilo que você fez de errado, é você estar com o coração quebrantado. Esse é o sacerdócio, essa é a função que Deus espera, é muito mais do que acontecia no Velho Testamento, de você matar animais. Nós não precisamos fazer isso, mas nós somos sacerdócio, nós temos que exercer o sacerdócio nos nossos dias. E aplicar e viver esse sacerdócio, irmãos, é você morrer para si mesmo, é você abrir mão das coisas que muitas vezes é necessário que você entregue, que você possa sacrificar a sua própria vontade, seu próprio desejo. Viver o sacerdócio, orar em favor do povo. Irmãos, nós precisamos interceder. Quantas pessoas passando dificuldades, quantas pessoas passando lutas, quantas pessoas pedindo oração, quantas pessoas em desespero. Agora chegou a hora do papel sacerdotal, de viver esse sacerdócio, de orar em favor do povo. Então, 3 coisas, que a gente olha para o Velho Testamento e vive os nossos dias, ser mediador, ter uma palavra de Deus para entregar alguém, oferecer sacrifícios, morra para si mesmo, abra mão dos seus desejos para que alcance o coração das pessoas e ore em favor do povo. Pastor, e qual é a responsabilidade do sacerdote? O trabalho que precisamos desenvolver como sacerdote tem que ser feito debaixo de santidade e com qualidade do rei, o real. Esse é o nosso maior problema. Nós não podemos exercer um sacerdócio, irmão, não podemos viver um sacerdócio simplesmente sem santidade. Por isso a Bíblia diz que o sacerdócio tem que ser santo. O sacerdócio, ele é real. Por isso a Bíblia fala de um sacerdócio santo e de um sacerdócio real. Santo quer dizer, um sacerdócio separado. Irmãos, você não pode fazer nada para Deus que esteja maculado. Você não pode orar por uma pessoa de qualquer forma. Você não pode entregar um recado de Deus de qualquer forma. Você não pode simplesmente ser um mediador de alguém de qualquer forma. Nós precisamos entender isso. Você não pode fazer sacrifício de tolo. Isso não é santidade. Praticar, viver o sacerdócio santo quer dizer algo puro. Algo puro, algo necessário para os nossos dias. Isso é que Deus espera de mim e de você. Algo real. Olha, o que eu estou fazendo tem uma qualidade do rei. Olha, o que eu estou orando, porque Deus está querendo que eu ore mais. Deus está querendo que eu sacrifique para que alcance o povo. Eu não sei se você entendeu, mas todas as ações do sacerdote, tudo aquilo que envolve o meu sacerdócio tem benefício para o povo. Você está entendendo? Eu não sou sacerdote para me achar. Nós não somos sacerdote para nos achar. E outra coisa, somos uma geração sacerdotal. Todos nós
mesmo que não seja pastores, líderes, você é um sacerdote do Senhor. Somos essa geração sacerdotal, irmãos, e todas as ações do sacerdócio, ela tem que ter a qualidade de santidade e que tem que ter o crivo de que é real. Real aqui no sentido de rei. Tem que ter o crivo do rei. Todas as ações, as três ações, os três ofícios sacerdotal, ele visa o povo. Olha aí. É o mediador entre Deus e o povo. Oferece sacrifício em favor do povo. Ora pelo povo. É por isso que Deus lhe chamou. É por isso que Deus me chamou a cada um dos irmãos. Ninguém entenda que ser sacerdote é estar acima de qualquer pessoa, não, é serviço. É você poder servir ao povo. E a Bíblia nos chama de geração de sacerdotes. A terceira figura é que somos uma geração eleita. Olha o que diz o verso 9: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, que já estudamos, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Para a sua maravilhosa luz. Irmãos, agora, nesses 4 últimos aqui que nós vamos estudar, traz uma percepção da nossa identidade lindíssima. Nós vimos que nós somos pedras vivas. Nós vimos que somos sacerdote e devemos exercer esse sacerdócio com santidade e realeza. Agora o Senhor nos diz que somos uma geração de eleitos. Geração eleita. Talvez você fique a se perguntar: o que significa ser escolhido para fazer parte da equipe de Deus? O que significa ter essa escolha, fazer parte dessa geração eleita? Podemos obter, irmãos, essa resposta quando observamos o porquê do Senhor ter escolhido os hebreus para ser seu povo. E vamos ver isso agora aqui. Deuteronômio 7, 6 e 8. Vou beber uma aguinha aqui. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. Vou ler de novo 6. Pois vocês são um povo santo para o Senhor, seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos do que os outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, Ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão e do poder de Faraó e do rei do Egito. Aleluia. Irmãos, esses versículos vão nos trazer algumas coisas, alguns significados, né, que vai responder à pergunta que a gente fez: o que significa ser escolhido para fazer parte da equipe de Deus? O que significa você ter sido escolhido para ser pedra viva da família de Cristo? Não importa o que você esteja passando, há uma identidade latente na sua vida. O que significa você entender que você tem que praticar, viver um sacerdócio que Deus lhe confiou? Um sacerdócio de mediador,
de alguém que intercede, de alguém que sacrifica pelo povo e não para si próprio. E que tem que fazer tudo isso em santidade e realeza. O que significa hoje para você tudo isso? Talvez você diga, olha, nada. Eu não tenho saudade, eu estou ferido. Talvez você esteja frio por causa da pandemia. Talvez você não tenha nenhuma perspectiva de vida diante do que está acontecendo na sua vida, mas há algo, irmãos, lindo que está acontecendo nesse momento. O Senhor está falando contigo, você que está caído, cabisbaixo, você que perdeu a esperança, você que foi ferido. Deus está falando ao teu coração nesse momento, dizendo: tu és aquele que eu escolhi. Você tem uma identidade, você é uma geração eleita, você faz parte desse movimento de Deus no mundo. Sabe o que é que significa ser escolhido para participar dessa equipe, desse time de Deus? Significa ter uma identidade. Aleluia. Irmãos, é lindo você ver alguém que tem a sua identidade. Por isso eu bato nessa tecla. Deus tem me incomodado esses dias de falar filhos de crente, falar pessoas que estão na igreja, que simplesmente se convenceram, mas não conheceram o Senhor. A característica maravilhosa de alguém que conhece a Deus, que teve uma experiência com Deus, é porque ele sabe quem é, ele tem a sua identidade, fazer parte da família de Deus, ele entende quem é ele no corpo de Cristo. Ter uma identidade. Verso 6 diz: pois vocês são um povo santo para o Senhor. Olha que coisa linda. Eu não sou um povo santo para me achar na igreja. Desculpa. Eu não sou um povo santo para minha esposa. Eu não faço parte do povo santo para os meus filhos. É para o Senhor. Para o Senhor nosso Deus. O versículo continua e diz: o Senhor seu Deus os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser seu povo, seu tesouro pessoal. Irmãos, é lindo demais tudo isso. A gente não consegue perceber como essa identidade é fantástica, é profunda, é muito mais do que você estar dentro de uma igreja, participar de um grupo, ser filho de crente. Você diz: olha, eu sou povo santo, eu faço parte do povo santo de Deus, eu sou um tesouro pessoal dele. Significa que a escolha de Deus não foi por nossos méritos e aparência. O que significa fazer parte dessa equipe, dessa família de Deus? A minha escolha, irmãos, não foi por meus méritos. Não é porque eu estudei, deixei de estudar, não é porque eu moro onde moro, não é nada disso, não é por mérito ou aparência. Olha o que Deus diz no verso 7. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que os outros povos, falando para o povo hebreu, pois vocês eram o menor de todos os povos. Não havia atrativo no meio do povo hebreu, no meio do povo de Israel. Não havia atrativo nenhum no meio do povo hebreu. Irmãos, não havia atrativo em mim, não havia atrativo em você. Não foi por méritos. Significa que eu estou ali pela vontade dele. Eu cheguei, estou aqui fazendo parte desse movimento com o Senhor pela vontade dele. Não foi jeitinho, não foi quem indicou. Foi porque ele quis. E eu quero lhe dizer, nesse momento,
Um dia Deus falou ao seu coração. Um dia Deus tocou a sua vida. Um dia você se arrependeu. Um dia você teve um encontro com o Senhor. E Deus lhe amou do jeito que você era. Deus lhe escolheu, Deus decidiu. Não tinha o porquê ser você na lógica humana, mas Ele decidiu lhe escolher. E eu quero lhe dizer que Deus não esqueceu de você. Deus não esqueceu de você. Levante seu coração, levante a sua cabeça e diga: olha, Deus me ama, Deus é por mim. O terceiro significado foi um ato de amor. O verso 8 diz: mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso eles o tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder do faraó e do rei do Egito. Foi amor. Foi amor de Deus. Nós não tínhamos nada para fazer parte, para sermos pedra viva. Nós não tínhamos nada para sermos sacerdócio, exercer, praticar o sacerdócio santo e real. Nós não tínhamos nada, não havia nada em nós. Levante-se, ponha-se de pé. A sua identidade continua aí. Por que você deixou Satanás roubar? Por que você deixou Satanás esconder quem você era? Olha o que diz esse slide. Creio que quando observamos a escolha dos hebreus, temos a resposta do porquê Deus nos escolheu. E sabe, irmãos, eu trouxe alguns pontos. Posso te confirmar que não foi porque fizemos algo que impressionou. Deus não nos escolheu porque nós éramos bonzinhos ou fizemos algo que impressionou, de maneira nenhuma. Não foi o tamanho ou a sinceridade da nossa fé, meu Deus, não foi também por isso. Nenhum de nós fomos escolhidos por causa disso. Não foi a bondade do nosso coração, não tinha nada de bom no meu coração nem no seu. Não foi a grandiosidade do nosso intelecto. Meu Deus, irmãos. Não foi porque escolhemos Ele primeiro. Foi eu que te escolhi, Senhor, também não. Mas sabe o que foi? Foi pela graça, motivada pelo amor. Foi pela graça. Foi a graça motivada pelo amor, irmãos. A graça de Deus, o favor imerecido. Nos amou, decidiu nos amar. Eu não merecia, você não merecia. E até hoje a graça de Deus está sendo derramada, mesmo que a gente não mereça. Deus está dizendo para mim e para você: eu te escolhi, eu te chamei de meu, você é meu, eu te amo. Ainda há esperança. Não deixe que o sofrimento da vida, não deixe que as coisas que estão acontecendo, as circunstâncias ou até mesmo o pecado, tente apagar quem você é. Você é alguém escolhido por Deus. Você é pedra viva, você é sacerdócio santo. Você é alguém maravilhoso que Deus escolheu, você é uma geração eleita. Não deixe que nada disso roube o que Deus está fazendo na sua vida. Quando você se encontrar afundado em vergonha ou tiver dado lugar à culpa, lembre-se disso. Você foi escolhido pelo bom pastor. É isso. Quando você estiver triste, talvez você esteja triste agora. Talvez você esteja com medo. Talvez você esteja sendo perseguido. Talvez você recebeu a notícia que está com a Covid. Você foi escolhido pelo bom pastor.
Deus continua te amando e dizendo quem você é. Você é pedra viva, você é sacerdócio santo. Você é geração eleita. Não deixe que essas coisas roubem a alegria que há no seu coração. Não deixe que essas coisas tentem apagar a sua identidade. O Senhor continua lhe esperando, o Senhor continua do seu lado em tempos difíceis. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não deve temer mal algum, porque o Senhor está ali do seu lado. A quarta coisa, irmãos, é que somos uma nação santa. O verso 9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra santo, os irmãos sabem muito bem isso, literalmente significa separado. Mas eu quero que você enxergue de uma outra forma nesse momento. Ser uma nação santa significa que, mesmo tendo pecado, somos separados por Deus para um propósito especial. E eu vi algo no livro que eu achei interessante. E eu vou contar essa história como se fosse eu. Mas imagine se eu fosse para o casamento de Lucas. Me preparei, e vou participar do casamento de Lucas. E aí eu olhei dentro das gravatas, tem muitas gravatas aqui em casa. Eu escolhi uma para ir para o casamento de Lucas. E disse: olha, eu vou, e vou para esse casamento e vou com essa gravata. Mas eu observei que a gravata estava lá um pouco manchadinha, lá na pontinha. Mas eu escolhi aquela para ir e levei. Participei do evento e ela foi escolhida para estar comigo. Eu quero que você entenda a santidade. Não é alguém que participa, que esteja sem pecado. Não. Deus escolhe homens pecadores e torna santos. Deus nos separa, mesmo com os nossos pecados, Deus nos torna santos. Nós somos a gravata que muitas vezes tem uma mancha, mas Deus escolheu nos usar, Deus escolheu agir nas nossas vidas, Deus nos escolheu de chamar e dizer: venha, você vai ser usado, eu vou te usar. Você tem um propósito. Nós somos a gravata manchada, sim. Nós temos pecado, até a volta de Cristo iremos conviver com esse corpo, mas o Senhor nos tornou santo, Ele nos separou para um propósito. E no caso da gravata era ir para o casamento de Lucas. Você já imaginou? É assim que Deus quer te usar. Não espere, não entenda a santidade como alguém que não tenha pecado. Não, nós somos pecadores, nós somos aquelas pessoas que Deus não chama, mesmo sendo pecadores. Santo significa separado. Deus nos separa e diz assim: olha, eu vou separar você, mesmo em pecado, mesmo sendo pecador. Isso é santidade. Nós somos fracos, pecadores, mas o Senhor nos tornou santos. Sabe por que eu estou falando isso? Porque alguém pode achar que ser santo é ter méritos em si mesmo e dizer: olha, eu não tenho um pecado, por isso. Não. Aprove a Ele nos tornar santos, mas nós ainda estamos debaixo do jugo do pecado, de uma carne, de uma natureza pecaminosa. Quinto, somos propriedade exclusiva de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Olhe bem, eu sou esse
povo, né? Que sou propriedade exclusiva, irmãos. Ninguém tem direito sobre a minha vida. Eu sou exclusivo dele, eu e você. Devemos viver dessa forma. Há coisas que nós não entendemos neste mundo, não é mesmo? Olha que coisa interessante. Uma pessoa pagar 21 mil dólares na escova de dente de Napoleão, uma escova velha, carcomida, e num leilão uma pessoa pagou 21 mil dólares nessa escova. Você já imaginou? A minha que é nova, né? De cedra não sei o que, cedra não sei o que, ninguém paga R$1. Mas a de Napoleão, as pessoas pagaram 21 mil dólares. Uma pessoa pagar 150 mil dólares no carro de Hitler, misericórdia. Que peso esse carro, hein? Uma pessoa pagar 211.500 mil dólares nas pérolas falsas de Jacques Kennedy Onassis. Imagine, as pérolas dela eram falsas, ela usava coisas, mas teve gente que bancou 211.500 mil dólares por isso. Pastor, o que é que você está dizendo com isso? O que é que isso tem a ver em ser propriedade exclusiva de Deus? Olha que verdade linda. Na verdade, irmãos, não é que os itens fossem valiosos. Realmente não era. A escova, talvez o carro não valesse tanto aquilo, né? Talvez as pérolas falsas de Jacqueline Onassis também não valesse, mas porque haviam pertencido a alguém significante. Eu vou ler agora a frase toda. Não é que os itens fossem valiosos, mas porque haviam pertencido a alguém significante. Nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Preste atenção, que coisa linda tem isso aqui. Eu tenho certeza que você não daria R$5, R$1 pela escova de Napoleão, escova de dente. Os itens não são valiosos, mas porque pertenciam a alguém significante. Preste atenção agora. O que é que nos faz valioso? Agora pense no valor de algo que pertence a Deus. Você pertence a Deus? O seu valor está em você? Ou naquele a quem você pertence? Quem é que me dá o real valor? Quem é aquele que agrega valor à minha vida? Não sou eu mesmo, não são os meus títulos, não é a minha posição. Eu tenho valor por causa dele. Agora pense no valor de algo que pertence a Deus. Se algo que pertencia a Hitler, se algo que pertencia a Napoleão teve tanto valor, imagine algo que pertence a Deus. Nós somos povo de propriedade exclusiva do Senhor. Que valor incrível isso nos atribui, irmãos. Que dignidade inexplicável. O povo de propriedade exclusiva de Deus somos nós. Olha o que diz esse slide. O valor que temos não foi pelo preço do sangue. Vou ler de novo. O valor que temos não foi só pelo preço do sangue. Não foi só pelo preço do sangue do Cordeiro, mas também pelo que ele é. Pela dignidade dele. Esse é o valor. Quando alguém diz, você é de quem? Eu sou de Jesus. Ah, você tem muito valor. Você pertence a quem? Eu pertenço a Jesus. Você tem valor no mundo espiritual. O mundo treme quando ouve falar do seu nome, porque não é por causa de você, não é porque você ora muito, não é porque você lê a palavra, não é porque somos pastores, não é porque você é diácono, nada disso. O mundo treme por causa de Jesus. No mundo espiritual, nós somos reinos de sacerdotes. Aleluia. Nós somos geração eleita. O mundo espiritual fica assustado onde você entra.
Principados e potestades se assustam não por causa de você, mas a quem você pertence. Eu pertenço a Cristo. Ninguém lhe toca. Você é santo. Ele lhe tornou santo. É verdade. Principados e potestades não podem lhe tocar pelo valor que você tem. Satanás sabe do valor que você tem. Não é porque você tem valor em si próprio, mas porque você pertence a Jesus. Porque você pertence a Jesus, você passa a ter valor. Sem Jesus não há valor algum. O mundo espiritual não nos dá valor sem Cristo. É por isso que a gente vê tanta gente, irmãos, na sarjeta, perdidos. Mas quando a pessoa conhece o Senhor e tem um encontro com Cristo, e que Jesus disse: eu vou pegar agora, mesmo sujo, mesmo você suja, eu lhe escolhi. E eu tenho um propósito para a sua vida. É o caso da gravata. Eu quero lhe dizer que não importa onde você esteja, não importa o que você esteja vivendo, Deus lhe escolheu. E Ele tem um propósito na sua vida. Não é sobre mim, nem sobre você. É sobre Ele. A sexta coisa, somos um povo que alcançou misericórdia. Antes que vocês nem sequer eram povo, mas agora são povos. São povo de Deus. Não havia recebido misericórdia, mas agora receberam. Irmãos, nós nos tornamos povo, experimentamos a misericórdia de Deus, isso é lindo. Olha o que diz esse slide. Você lembra como você era quando não fazia parte da família de Deus? Eu lembro, irmãos. Era uma tristeza, rebeldia, ódio, vingança. Havia fortalezas na minha vida, terríveis na área de prostituição. As coisas não andavam. Você lembra como você era quando não fazia parte da família de Deus? Irmãos, você só vai lembrar se você teve um encontro com Cristo. Eu não estou perguntando se você está na igreja. Essa pergunta é se você, no dia que teve um encontro com Cristo, foi o divisor de água da sua vida. A partir daquele dia para trás, você vai lembrar de coisas tristes, de como você era escravo do adultério, da prostituição. Tinha coisas que você fazia que você nem sabia porque estava fazendo. Como seu coração estava tomado de ódio, de ira. Como havia depressão no seu coração. Então uma pessoa que teve um encontro com Cristo, ele vai lembrar piamente e dizer assim: eu era assim. Eu era assim antes da misericórdia de Deus. Nós éramos estranhos à aliança. E vivíamos fazendo a vontade da carne sob a batuta maligna. Satanás dizia: vai, faz aquilo, a gente fazia. Colocava no nosso coração, a gente fazia. Mas eu quero lhe dizer que a misericórdia nos alcançou. Tornamos-nos um povo que é único e exclusivamente cuidado por Deus. Aleluia. Eu quero lhe dizer isso. A misericórdia de Deus nos alcançou. Nós fomos transformados e feitos povo de Deus, que alcançou misericórdia. Irmão, se não fosse a misericórdia do Senhor, todos nós estaríamos consumidos. Deus nos amou como nós éramos. Deus nos escolheu como gravatas ainda manchadas e disse: eu os torno santo, eu separei vocês.
E eu tenho um propósito para a sua vida. Que coisa linda, irmãos. Eu quero dizer a você que está aí em sua casa agora. Ouça o que eu estou lhe dizendo nesse momento. Faça um plano de voltar para o Senhor, de ter intimidade com Ele ainda hoje. Tranque-se no seu quarto, desligue o celular, busque a palavra de Deus. Ouça o que eu estou te dizendo nesse momento. Deixe que a misericórdia de Deus te alcance. Cadeias vão ser quebradas nesse momento na sua vida. Fortalezas serão destruídas. Deus não lhe escolheu, Deus não lhe santificou, Deus não lhe separou para você viver o que você queria, mas para viver os propósitos dEle. Decida viver em santidade. Eu quero finalizar. Pedro dá 4 sugestões para vivermos um tipo de vida que Deus quer. E eu quero finalizar com essas 4 sugestões. A primeira sugestão, para você viver isso que eu estou lhe falando, tenha uma vida pura. Amados, 1 Pedro 2,11 diz: Amado, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham Irmãos, essa é a minha identidade. Eu sou pedra viva. Eu sou sacerdócio real. Eu sou nação santa, geração eleita. Povo escolhido de Deus. Mas eu preciso, neste momento, irmãos, não só... Eu quero fechar aqui com uma coisa. Quarta-feira a gente falou do amor de Deus que está conosco em todo o tempo, mesmo que estejamos caídos. Hoje nós estamos falando de uma identidade, da necessidade de eu entender quem eu sou. E eu estou encerrando esse momento dizendo a você que não basta você entender que Deus está perto de você, mesmo quando você está caído, não basta você entender que tem uma identidade. Você precisa viver um tipo de vida que Deus quer. Tenha uma vida pura. Se abstenha dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Olha o que diz esse slide: devemos fazer morrer os desejos carnais que guerreiam contra a alma. Gálatas 5, 16, 17 diz: por isso os digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Sabe, irmãos? Se abstenha. Quer dizer, olha, deixe para lá. Está na hora de você dizer assim: eu não quero mais viver isso, romper com coisas erradas da sua vida. Abrir mão de atitudes pecaminosas. Está na hora de você dizer: eu não vou mais deixar isso me dominar. Você é filho de Deus, você é alguém escolhido, santificado, você é uma geração eleita. Você precisa entender quem você é para você tomar essa atitude e viver como sacerdócio real, dentro da realeza divina. Estamos vivendo como cachorro, estamos vivendo como escravos. Muitas vezes aquele que Deus sonhou e deu uma identidade, disse: você é alguém escolhido, está vivendo como alguém perdido. Mas Deus nesse momento quer que você dê um grito de liberdade e diga não.
aos desejos da sua carne agora. Diga não. Não pensem, nem por um momento, que a forma como os cristãos vivem não faz diferença para os incrédulos. Se você acha que você não está dando um testemunho, vivendo mesmo em casa errado, você não pense isso nem por um minuto. A forma como eu vivo, irmãos, vai fazer diferença, sim. Faz diferença para os incrédulos. A segunda sugestão é: não dê lugar à maledicência. Eu postei isso no grupo da igreja, eu postei isso no meu Facebook, eu achei interessante. Quando o filósofo grego Platão ficou sabendo que certo homem havia começado a fazer acusações difamatórias contra ele, sua resposta foi: viverei de maneira que ninguém acreditará no que ele diz. Olhe bem, que coisa linda. Irmãos, a defesa mais convincente, olha o que diz esse slide, a defesa mais convincente é a integridade silenciosa. Você não precisa brigar com ninguém. A defesa mais convincente é a integridade silenciosa de nosso caráter, e não a veemência com que negamos as acusações. E é engraçado, irmãos, que a resposta dele disse: eu vou viver de maneira que ninguém vai acreditar no que ele diz. Ele responde com integridade de caráter. Ele não se preocupou com o que falava dele. Ele não foi lá tirar satisfação, ele não falou mal da pessoa. A terceira sugestão: faça boas ações no meio do mundo. O que torna a história do bom samaritano ser tão persuasiva? O que é que torna? As ações misericordiosas foram feitas em favor de um desconhecido, irmãos. É por isso que torna a história do bom samaritano alguém que o samaritano não conhecia e ajudou. É assim que conquistamos o direito de sermos ouvidos, não por uma astuta campanha de propaganda em massa, mas por nossos atos compassivos. Está na hora. Levante-se. Tome uma atitude. Você não precisa de mídia. Você não precisa ajudar alguém a tirar uma foto e dizer: estou aqui ajudando, coisa ridícula. Deus quer ações do bom samaritano, não importa quem a pessoa seja, se preto, branco, amarelo, se hétero ou homo. Se evangélico ou não evangélico, não importa. Faça boas ações no meio do mundo. Não pense que isso vai lhe salvar, não. Mas isso faz com que você tenha o direito de ser ouvido. A quarta e última: nunca esqueçamos de que somos observados. O verso 12 de 1 Pedro 2,12 diz: vivam entre os pagãos, entre os incrédulos, de maneira o quê? Exemplar. Vou beber uma água. Vivam entre os incrédulos de maneira exemplar. Você está ouvindo o que eu estou lhe falando? Como você vive entre os incrédulos na faculdade? Como você vivia antes da pandemia? Que tipo de conversa? Que tipo de bate-papo você se enrolava por lá? Eu quero lhe dizer que você é sacerdócio real, nação santa, geração eleita. Eu quero lhe dizer que o amor de Deus está por você, Deus te ama. Mas você precisa ter atitudes na sua vida.
Irmãos, é triste quando você vê alguém que foi escolhido para ser geração eleita e sacerdócio real, não vive de maneira exemplar no meio de incrédulos. É pior, às vezes a conduta é pior, as atitudes são piores. Como você estava e como você andava antes da pandemia dentro da sua faculdade? Como você andava dentro do seu trabalho e anda? Como você anda nos grupos de mídias? Como você anda dentro da própria igreja? Olha esse versículo com calma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Preste atenção aqui, irmãos, que o contexto aqui de boas obras não é pegar e dar roupa pobre, não é isso. Está falando de vida exemplar. Boas obras de vida exemplar. Você sabe o que é boas obras de vida exemplar? O palavreado, a conduta, se portar dignamente. Isso são boas obras de vida exemplar. Porque Pedro está falando de vida exemplar, não está falando de ajuda a ninguém. Andar de maneira exemplar é você poder estar exercendo o seu sacerdócio dentro da faculdade. É você entender que você é geração eleita no seu trabalho. Você é o povo escolhido por Deus. O mundo está nos observando para ver se aquilo que dizemos, que acreditamos, é verdade em nossa vida. Sabia disso? Que as pessoas nos observam. Não adianta você chegar cantando música se você não vive, se a sua conduta não é exemplar, se você não está disposto a sacrificar por amor àquelas pessoas que estão dentro da faculdade, sacrificar os seus desejos, renunciar o seu próprio eu para que aquelas pessoas sejam alcançadas. Se você não procurar viver o propósito do chamado de Deus na sua vida, Deus lhe separou, lhe tornou santo, mesmo sabendo das suas deficiências, para que você cumprisse o propósito dele. Mas quando isso não acontece, você vai cantar cânticos, você vai recitar versículos, mas as pessoas não vão acreditar, porque vão olhar na sua vida e não vão ver a verdade. E eu quero encerrar com essa frase. Escuto o que ele está dizendo, mas agora vou observar como ele vive. Você entendeu? É a voz do mundo falando para você aqui, das pessoas. Aonde você anda, essa é a voz. Eu escuto o que você está dizendo, mas agora eu vou observar como você vive. Como você se comporta com o sexo oposto. Como você se comporta como filho, como filha. Como mãe, como pai, como marido, como esposa. O que adianta pregar, cantar, tocar? É o que a gente pode dizer, mas as pessoas querem saber, depois da pregação, como eu vivo. As pessoas querem saber, depois dos cânticos, como vocês vivem. Depois de tocar, como vive. Depois de dançar, como vive. Depois de estar dentro da igreja, tomar a ceia, como vivemos. Em nome de Jesus,
Permita que o Espírito Santo de Deus agora quebre esse jugo de engano sobre a sua vida. Faça uma oração dizendo: Senhor, quebra esse engano na minha vida. Eu não quero só falar de Cristo, eu quero viver. Eu quero ser e quero viver um sacerdócio santo e real. Em nome de Jesus. Escuto o que ele está dizendo, mas agora vou observar como ele vive. Meu Deus. Pega isso aqui e ponha no seu carro, na sua geladeira. Ponha na porta do seu quarto, para que você se lembre. Ponha no seu celular, para que você se lembre o que Deus está dizendo. É o clamor das pessoas que nos observam. Esse é o clamor. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Espírito Santo de Deus, que momento maravilhoso ter o entendimento de que o Senhor é por nós e o Senhor nos ama. Que o teu amor em nossas vidas não está preso à nossa conduta. O Senhor nos ama, o Senhor decidiu nos amar. Que coisa linda, Senhor, é perceber que o Senhor nos deu uma identidade. Somos pedras vivas, que participamos desse momento do Senhor, da família de Deus. Aleluia. Nós não somos qualquer um, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Não há o porquê você ficar desesperado, perdido. O Senhor é contigo. O Senhor lhe tornou santo, mesmo diante das suas imperfeições e pecados. Ele decidiu te escolher e te separar. Você é separado do Senhor, Deus te conhece. E Ele quer que você cumpra o propósito dEle. Tome uma atitude hoje de viver uma vida santa, pura. Entendendo do seu testemunho, percebendo que o Senhor tem algo a fazer na sua vida. Na autoridade do nome de Jesus, eu quero profetizar sobre aqueles que são convencidos, mas que precisam ter uma experiência real de filho com o Senhor. Para que você possa se lembrar de quem você era antes de Cristo e o que você se tornou depois de Cristo. Guarda as nossas vidas, livra de todo mal, em nome de Jesus. Aleluia. Coisa maravilhosa, irmãos. Coisa maravilhosa. Eu quero dizer aos irmãos que eu tenho sido muito edificado com esses estudos sobre esperança. Deus tem falado profundamente ao meu coração, irmãos. A mesa está posta. Assista de novo, marque na sua Bíblia. Barremoer, né? Era uma expressão que a gente usava muito no meio da igreja. Estou remoendo o que eu comi. Olha, era aquilo que o boi faz, é aquilo que o boi faz, né? Joga para ele, come, daqui a pouco ele se senta, se deita lá no pasto, pega o estômago, joga tudo para a boca de novo e ele vai, né? Mastigar aquilo tudo de novo para tirar toda a proteína. Faça isso. Meus irmãos, a pandemia não é desculpa. As circunstâncias não é desculpa. Deus te ama. Deus te ama. Eu queria agradecer, né, por mais esse tempo, agradecer pelos dizimistas, ofertantes.
agradecer por esse momento especial. Nós vamos estar orando. Tivemos uma palavra maravilhosa, né, com o pastor Silvério em missões, uma bênção de Deus, uma bênção, né? Hoje temos culto infantil, né? Por favor, pai e mãe, leve os seus filhos, né? Entre no link, vai ser uma bênção maravilhosa. Eu vou dar uma passadinha lá hoje pelo link das crianças, dar um alô a eles. Não abra mão do amor de Deus na sua vida. Meu Deus, olhe, se você entendeu o que Deus está lhe dizendo, você que não entregou a sua vida a Cristo, você que é filho de crente, se acostumou dentro da igreja, mas não teve uma experiência com o Senhor, eu quero dizer que Deus não está aqui para lhe julgar, Ele te ama. Você é a gravatinha do Senhor, que Deus escolheu, separou, santificou, mesmo manchada, mesmo com problema, Deus tem propósito na sua vida. Entregue sua vida a Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Você que está me ouvindo, fale com Deus nessa hora, entregue sua vida a Cristo. Eu vou orar encerrando, mas eu quero orar, fazer a oração. Porventura, se você está ouvindo e você mesmo na igreja, você disse: olha, eu nunca tive a experiência, eu quero entregar minha vida a Cristo. Quem sabe você é batizado, você é crente velho de igreja, mas não tem experiência pessoal com Cristo. É algo maravilhoso, irmãos. Quando o Espírito Santo nos alcança, quando Deus nos alcança, é algo que a gente não tem o que dizer. O dia da conversão é o dia mais feliz da nossa vida. Eu me lembro, você se lembra de quem você era e o que você é hoje? Você se lembra do que Deus fez? Meu Deus, que coisa linda. A gente não sabe se chora, se ri. É uma alegria que invade o nosso coração de esperança. Hoje eu entendo que Ele me amou primeiro. Ele te ama. Ele te ama. Se você quer entregar a sua vida a Cristo, eu quero que você faça comigo essa oração e diga: querido Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Por muito tempo, quem sabe, eu vivi na igreja, conheço a Tua palavra, mas agora eu quero me entregar e dizer que reconheço o Teu senhorio na minha vida. Quem sabe você nunca foi numa igreja, mas hoje está ouvindo isso, entregue também a sua vida. Diga comigo: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. Eu me arrependo de tudo que fiz. Eu entendo a Tua palavra nesta hora, Senhor, e me arrependo da pessoa que me tornei, Senhor. Muda a minha vida, muda o meu coração, troca. Espírito Santo, entra na minha vida nesta hora, muda. Peça agora. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero orar agora com você. Pai, em nome de Jesus, abençoa essas pessoas que estão nos assistindo, aqueles que estão, Senhor, fazendo uma aliança contigo, na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando essas vidas. Deus, todo pacto do passado seja quebrado agora, Senhor. Todo envolvimento com as coisas malignas seja agora destruída, toda a fortaleza, todas as prisões. Na autoridade do nome de Jesus, eu profetizo agora sobre a tua vida. Satanás, você não tem mais autoridade sobre essas vidas.
Há poder no sangue do Cordeiro de Deus, aquele que morreu e ressuscitou. E nesta hora o poder da ressurreição está sobre a tua vida, meu irmão. Não há mais nenhuma condenação sobre você. Satanás não pode lhe condenar, porque você agora se tornou uma nova criatura. Levante a sua cabeça, erga-se. Não importa o que os outros vão falar. Assuma a sua identidade de filho de Deus, de geração eleita, sacerdócio real e nação santa. Abençoa, Deus, os dizimistas e ofertantes. Abençoa, Senhor, também eu quero te pedir, aqueles que não estão podendo participar desse momento, que a tua graça os alcance. Nos dá um dia de paz, de bênção na tua presença. Abençoa as nossas famílias. Abençoa as famílias, ó Pai, que o Senhor nos confiou ali na IBF. Que o Senhor esteja protegendo, livrando de todo mal, Senhor, os casamentos, os filhos. Fazendo, Senhor, que nesse tempo de deserto venhamos a prosperar. Guarda as nossas vidas. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com a tua igreja para todo sempre. Amém. Deus abençoe.